pessoal, sou Camila Dias, coordenadora de marketing da Exap Softworks. Estamos iniciando mais um podcast e as nossas convidadas de hoje são a Verônica Carvalho e a Cristiane Botelho. Olá meninas, é um prazer ter vocês em nosso canal. Gostaria que vocês se apresentassem agora para os nossos ouvintes. Olá Camila, o prazer é meu. Eu sou Verônica Carvalho, sou psicóloga pela Faculdade de Ciências Médicas, sou pós-graduanda em Saúde Mental pela PUC Minas. Atualmente eu atuo como coordenadora de recursos humanos no Grupo Linkcom, o melhor grupo de tecnologia do Brasil, inclusive o grupo pela qual a Exap Softworks faz parte. E para mim é um grande prazer estar aqui podendo contribuir acerca desse tema que é tão importante para esse século que a gente está vivendo, né? Um século de tanto estresse, tanta ansiedade, tantas mudanças. Eu acredito que esse seja um tema muito importante e muito inteligente da parte de vocês falar sobre isso nesse tempo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Olá pessoal, boa tarde. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade. Meu nome é Cristiane Botelho, sou enfermeira há 5 anos de formação, sou especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e trauma. Atualmente trabalho como supervisora em unidade de pronto atendimento. É um prazer estar aqui com vocês, falando do que a gente está vivendo nesse dia a dia e falar um pouquinho de como eu me sinto em unidade de pronto atendimento e como as pessoas nos procuram em relação a essa pandemia. E eu espero agregar muito conhecimento de vocês hoje. Boa tarde e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença de vocês duas. Então vamos lá. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que lidar com a quarentena, mudanças na rotina de trabalho, como o home office, e outras pessoas que até mesmo perderam o emprego. Tudo isso pode ser um disparador de emoções, às vezes sendo transferida para ações, que nem sempre são o que queremos demonstrar, causando até mesmo desentendimentos. Ficamos então com uma pergunta: como lidar com nossas emoções durante essa pandemia e nos preparar para esse novo normal? O tema do nosso podcast de hoje é Inteligência Emocional em Tempos de Pandemia. E para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que a Verônica nos falasse primeiramente o que é inteligência emocional. Então, Camila, nós vamos falar um pouquinho de inteligência emocional a partir da perspectiva do Daniel Goleman. É um psicólogo, PhD em Harvard, considerado pai da inteligência emocional no mundo todo. E ele considera a inteligência emocional como capacidade de administrar nossas próprias emoções, assim como compreender as emoções das outras pessoas e saber lidar com elas. Quando você se conhece e compreende melhor seu perfil emocional, você pode se autogerir melhor diante de desafios da vida, especialmente da vida profissional. As pessoas com quem lidamos têm perfis diferentes dos nossos. Há perfis de pessoas mais extrovertidas, introvertidas, competitivas, colaborativas, N perfis, e essas diferenças estão no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho. Vivemos nesse contexto de conhecer melhor nós mesmos e de compreender os outros para tomar melhores decisões, para ter uma melhor qualidade de vida. E aí o Goleman vem explicar um pouquinho mais inteligência emocional a partir de 5 pilares. O primeiro pilar que ele fala é o autoconhecimento. Você acha que o cenário está difícil? Você acredita que tem muita correria? Que é pouco tempo para as coisas, tudo passa muito rápido? Isso não vai mudar. Mude você. Como a Camila falou no início, a gente tem que se adaptar a esse novo. A gente, para isso, tem que se conhecer melhor para adaptar a essas mudanças. A base da inteligência emocional é reconhecer os seus próprios sentimentos. Por isso ele fala desse autoconhecimento. Por outro lado, nossa incapacidade de observar os nossos verdadeiros sentimentos, isso nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras são melhores pilotos de sua vida, tendo uma consciência maior de como se sentem com relação às decisões pessoais. As emoções que ficam abaixo do limiar da consciência podem ter um impacto poderoso na maneira como percebemos e reagimos, mesmo sem termos ideia de como elas estão atuando. Então, a melhor saída é: cuide-se, faça coisas que você gosta, libera serotonina e dopamina no seu corpo, e terapia é sempre bom, né? Não precisa surtar para procurar um psicólogo, não.
Procurar ajuda é sempre bom, até mesmo para entender melhor nós mesmos, que é o que Goleman está falando. Invista no autoconhecimento. Um outro ponto é a consciência emocional. É um outro pilar da inteligência emocional que Goleman traz. Muitas pessoas conseguem reconhecer suas emoções, o que já é bom. Mas o que adianta se você decide não fazer nada com relação a isso? Saber lidar com os sentimentos é conseguir se recuperar mais rapidamente das perturbações e problemas da vida que nos incapacitam, nos trazem ansiedade, tristeza e ainda afetam os que estão ao nosso redor. O objetivo final de tudo isso é o equilíbrio, não a supressão das emoções. Nós temos que sentir as emoções, sejam elas boas ou ruins, a gente não pode correr disso. Estourar na primeira coisa que alguém faz de errado, na primeira coisa que a gente não gosta, não vai resolver e o outro não vai entender. Emoções extremas minam nossa estabilidade na vida. Um outro ponto, um outro pilar que Goleman traz é motivação. A motivação nada mais é do que condição do organismo que influencia a direção do comportamento. Por outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Você já ouviu falar do experimento de marshmallow? Tem ele no YouTube, é muito interessante, quando puder, passa lá. O experimento do marshmallow se refere a uma série de estudos de recompensa postergada realizados aí no final dos anos 60, início de 70, por um psicólogo chamado Walter Mischel. Então, esse professor até então, professor da Universidade de Stanford. No experimento, ele oferecia às crianças para escolher a escolha de uma pequena recompensa. Algumas vezes um marshmallow, um cookie, algo que agrada uma criança. Essa recompensa era entregue imediatamente. Ele entregava um. Ou ela podia também ter duas dessa recompensa se essa criança esperasse o retorno do pesquisador. Então, o pesquisador entrava numa sala, colocava essa criança lá, oferecia um marshmallow. Se ela esperasse a recompensa, daqui 15 minutos ele voltava com 2, se ela não comesse aquele um que foi colocado ali. É interessante que eles ficam olhando para o marshmallow na mesa, as crianças. Uns começam a morder por baixo para o pesquisador não perceber quando voltar. Dá para notar as diversas emoções que eles experienciam naquele momento. Uns controlam e esperam, outros mais focados na recompensa, já outros ficam mais ansiosos e comem, perdendo a oportunidade de ganhar os 2 quando o pesquisador retornasse, se ele esperasse um pouco mais. Nesse estudo e em estudos desse tipo de segmento, os pesquisadores descobriram que as crianças que foram capazes de esperar por mais tempo pela possível recompensa apresentam tendência de ter melhor êxito na vida. Conseguir colocar todas as emoções a serviço de uma meta é essencial para se ter foco, controle e criatividade. Em tudo que vamos fazer, precisamos estabelecer um propósito. Por isso ele chama esse pilar de motivação, um pilar motivacional, motivação como um dos pontos para se conseguir inteligência emocional. Então a gente tem que ir ofertando nos nossos dias pequenas recompensas para nós mesmos, para que a gente consiga desenvolver a motivação. Tudo que a gente faz, que a gente vai fazer, tudo que a gente pretende conquistar, alcançar, ele tem que ser na base de um propósito. O autocontrole emocional, que é saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. Por isso, a motivação entra nesse pilar para se alcançar a tão sonhada inteligência emocional e tão falada nesse século. O outro ponto que Goleman fala é sobre a empatia. Quem já ouviu dizer, temos que tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados? Essa frase é a mais egocêntrica e cômoda que existe. Não temos que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. É como as 5 linguagens do amor. Já leu essa literatura? A nossa não serve para o outro. Cada um tem a sua. Temos que conhecer e compreender as pessoas para tratá-las não como nós gostaríamos de ser tratados, mas para tratá-las como elas gostariam de serem tratadas. Uma grande característica de quem tem um alto coeficiente emocional é a empatia. Saber ouvir as emoções das outras pessoas é se conectar com o mundo e saber que os outros precisam,
né, ou do que os outros precisam, ou do que os outros querem. Pais, amigos, profissionais de sucesso fazem isso, eles ouvem. Um outro ponto que o Goleman traz, que é o quinto e último ponto, é a sociabilidade. Ele traz isso como se fosse uma junção do autocontrole e da empatia. Essa sociabilidade é a aptidão de lidar com as emoções à sua volta. Determina a popularidade, liderança e a eficiência interpessoal. Então, as pessoas que têm esse nível alto de sociabilidade, de empatia, autocontrole, esse movimento relacional, essas pessoas que conseguem identificar o outro, elas têm mais êxito nas suas relações, mais êxito nos seus projetos nesse século. Legal. Então, para resumir assim para os nossos ouvintes, né, os 5 pilares da inteligência emocional o primeiro que é o autoconhecimento, o 2 consciência emocional, 3 motivação, 4 que é a empatia e 5 sociabilidade. Indo para um outro ponto agora, eu gostaria que você me explicasse, ver como que funciona essas questões das emoções, porque nós sabemos que as emoções, às vezes, elas não somente têm esse lado negativo, mas elas também servem, né, para trazer fatores positivos também para a gente. Como que funciona isso? Certo, Camila? Imagine que você está caminhando pela rua e de repente um homem desconhecido e suspeito vem à sua direção. Seu cérebro registra a situação imediatamente e rapidamente ativa um programa de defesa emergente. É ordem para todo lado do corpo. Comando para dilatar as pupilas, encher os músculos de sangue, sudorese, boca seca, o rosto empalidece, a adrenalina jorra no sangue. Você vinha pensando em outras coisas, talvez até distraída, mas de repente sua atenção é compulsoriamente sequestrada. A emoção, ela é esse programa cerebral que dispara ordens em todo o nosso organismo a partir de estímulos. Isso acontece quando você se depara com algo forte, uma pessoa que está apaixonada, quando você se depara com estresse no trânsito, com uma humilhação, com uma grande meta alcançada. Então, pode ser questões positivas ou negativas que esse processo acontece dentro de você. Cada gatilho, o cérebro traduz e libera uma determinada emoção que é traduzida em determinados comportamentos para nós aqui fora. Isso tem a ver até com a questão do fogo, né? Quando a gente vai colocar a mão no fogo, esse instinto, né, que a gente tem de tirar a mão logo para não queimar, né? Sim, a gente tem esses mecanismos de proteção, né, que vieram lá dos primórdios, quando a gente começou ali, né, foram desenvolvidos em nós, desenvolvido no nosso sistema, mas que foram muito mais aguçados lá dos primórdios, quando nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que ter nossos sentidos mais aguçados, né, porque eram tempos mais rústicos, sem muita defesa, sem muita possibilidade de defesa, e hoje a gente continua com isso, né? Então hoje a gente continua com esse mecanismo que é automático e que faz bem, né? Existem mecanismos que fazem bem para a gente só não pode caminhar para a linha do extremismo, né? A gente tem que buscar um equilíbrio em tudo. Então, o medo, por exemplo. O medo, em certo ponto, é bom, porque você está falando aí da questão do fogo, da questão da altura, né? Por que as crianças não têm isso? Porque isso ainda não foi desenvolvido no sistema nervoso central delas, né? Então, elas não têm noção do que é a altura, do que é o fogo, elas vão para cima. A gente já tem isso desenvolvido, isso é bom. Mas tudo que vai para o extremo acaba afetando de uma forma as nossas emoções e trazendo para nós talvez sintomas e expressões no nosso corpo e na nossa vida que pode nos atrapalhar de seguir aí com os nossos projetos de vida. Certo. E, Cristiane, você que lida diretamente com a rede de saúde e fica, assim, diariamente exposta, né? Como que você lida com isso e como está o cenário no seu campo de atuação, que é o ambiente hospitalar? Então, Camila, falando um pouco antes da pandemia, ambiente hospitalar normalmente já não é um ambiente tão agradável. Eu sempre falo uma coisa que nós escolhemos ser enfermeiros, nós escolhemos ser da saúde. O paciente, ele não escolheu ser paciente. Eu sempre falo uma coisa com a minha equipe, em meio de educação continuada, em meio de palestra, que todos nós temos problemas, ou um problema físico, ou um problema mental, ou até aquele desentendimento com o filho, com a mãe, com o marido.
Antes, a gente já tinha essa quantidade de problemas muito grande. Chegar no ambiente de trabalho estressado, tratar o outro mal. Hoje em dia, isso tem aumentado muito, porque entra a questão da quarentena, entra a questão da pandemia, que é um vírus que a gente não sabe como tratar, é um vírus como a gente não sabe como lidar com ele, e a gente fica muito exposta e cobrados também pela sociedade. Eu falo porque eu trabalho na unidade de pronto atendimento e a gente fica muito exposto nessa questão de das pessoas irem à procura de vacina e você não saber como falar que não tem, que não foi desenvolvida, aí gera aquela questão de conflito, gera aquela questão de agressão. Então, assim, nós antes já eram muito julgados em questão de saúde. Hoje em dia, esse número ele aumentou muito porque as pessoas não estão tomando conta de si e vão para a unidade de saúde querendo uma resposta que nem nós mesmos da saúde estão conseguindo lidar com a situação. Então, nós temos que ter um controle emocional muito grande. Como a Verônica falou anteriormente, nós temos que ter esse controle, estar com as pessoas que a gente ama, porque se a gente descontar no próximo o que a gente está sentindo, vai gerar uma grande guerra. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente escolheu estar ali, a gente escolheu cuidar, a gente escolheu zelar, a gente escolheu estudar 5 anos para cuidar do próximo. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio emocional forte com a gente. Certo. E assim, você já vivenciou alguma situação ou algum amigo seu que trabalha como enfermeiro ou algum médico que teve algum estresse assim por causa desses problemas gerados com a pandemia, algum problema com a inteligência emocional? Sim, esses problemas eles são bem diários. Ontem mesmo aconteceu um fato, porque nós fizemos duas urgências, uma urgência clínica e uma urgência respiratória, justamente para separar quem realmente tem suspeita do Covid-19 e quem realmente está confirmado. Esses pacientes eles ficam isolados e não têm contato com a família. Então, assim, o ambiente hospitalar ele já é um ambiente frio, hostil, triste, e o paciente está ali exposto a outras doenças, sem ser a que ele já tem de diagnóstico, e sem poder ver a família. Ontem aconteceu um fato que me entristeceu muito. A gente estava com a paciente há 3 dias internada, uma paciente bem ansiosa, com choro constante, uma depressão assim bem grave, e ela virou para mim e falou assim: enfermeira, eu tô com muita saudade dos meus filhos, e os 3 filhos estavam lá fora. E assim, e me apertou o coração muito, que eu conversei com o médico estava assim: Cristiano, a gente não pode liberar a visita. Eu falei: gente, eu sei que a gente não pode liberar a visita, porém, eu vou dar um jeito. Falei com o meu interior. Conversei com a família, eles passaram pelo fora da unidade. Eu abri uns 15 centímetros da janela e deixei a filha, os 3 filhos, ver a mãe. Passou mais ou menos umas 5 horas, a paciente veio a falecer. Então, assim, a Nossa. gente lidar com isso o tempo todo, a vontade de ver a família, a saudade da família. E antes disso, da pandemia, era muito triste, mas tinha visita. Hoje em dia a gente não consegue expor quem não tem um diagnóstico respiratório, quem não tem esse Covid, a gente não consegue liberar a família, até mesmo para proteger eles sobre os seus entes queridos. Só que às vezes alguns não entendem. Mas mexe muito comigo porque a gente tem que seguir normas hospitalares, a gente tem que seguir esse patamar, mas entra a questão emocional também. Então, assim, eu saio do meu plantão com um dever cumprido, porque eu sei que pelo menos 5 segundos essa família viu essa mãe pela última vez. E é isso que a gente passa todo dia. É triste a gente se doar muito, a minha equipe se doa muito com os pacientes internados, mas chega uma hora que a gente não consegue fazer mais. E é triste. Antes já era triste, agora está mais triste ainda. Nossa, eu imagino assim, vocês que estão assim na área da saúde, vocês são realmente guerreiros, né? Eu acho que assim toda a sociedade tem que agradecer muito vocês, porque
vocês que estão aí na linha de Sim. frente, lidando, né, com tudo que está acontecendo agora. Então, deixamos os nossos agradecimentos também para vocês da área de saúde. Mudando um pouquinho de assunto, quais são os sintomas assim de um surto por sofrimento mental que você já se deparou assim? Primeiro chega para a gente lá agressividade, que é o que a gente mais tem, ansiedade, depressão e dependência química, que em meio ao usuário de droga começa a agitação, agressividade, irritação. Isso para a gente também é uma constância de pacientes que a gente vai ter que saber lidar com o diagnóstico clínico e saber controlar também essa parte mental. Chega muitas pessoas com esse diagnóstico para a gente. Já tem uma depressão de base, já tem uma ansiedade instalada e é muito triste porque eles chegam para tratar um, um diagnóstico em si, mas essa parte mental ele fica mais grave, porque nem ele mesmo consegue controlar. Aí desconta no profissional de saúde. Então a gente lidar isso diariamente. Irritabilidade, agressão, instabilidade, isso para a gente é bem constante, Camila. Ansiedade, assim, eu acredito que é o mal do século, né, Sim, agora. sim. Então, assim, e ansiedade gera na gente, assim, vários sintomas que às vezes nem são doenças mesmo, Sim. né? Conta um pouquinho pra gente esses sintomas, assim, dessas pessoas que chegam com essa crise de ansiedade. Então, normalmente, quando eles chegam lá, eles chegam muito taquicárdico. O que quer dizer taquicárdico? O coração está batendo acima dos batimentos normais. O batimento, como eu lido muito com adulto, 90% dos meus pacientes são adultos, batimento cardíaco no adulto ele vai de 60 a 100. O ansioso, o coração dele começa a bater 150, 160. E ele começa a ficar ofegante. Só que essa parte ofegante dele, a gente sabe quando ele está causando aquilo, porque a gente verifica os dados vitais estão normal, mas a clínica aparente dele não está. Aí entra a questão do conversar. Fulano, respira devagar, puxa pelo nariz, solta pela boca, sua respiração está normal, respira devagarzinho. Então, ele começa a acalmar. E entra também a questão da família. Paciente, tá passando mal em casa, aí vem o pai, a mãe, a irmã, o tio. Então, isso já deixa a pessoa muito ansiosa. Toda vez que eu estou no pronto atendimento, eu sempre peço para ficar o paciente e uma única pessoa. Por quê? Começa a falar todo mundo ao mesmo tempo. Ele sentiu isso? Não, ele sentiu isso, está assim tal dia. Então, isso gera mais um estresse para essa pessoa. Eu já peguei paciente com crise de ansiedade que não precisou nem passar pelo médico, apenas de chegar no ponto de atendimento, conversar e a pessoa acalmar e recusar o atendimento e ir embora e ficar bem. Então, assim, os sintomas mesmo que chega é sudorese, porque quando ele estimula o pulmão a respirar muito, que a gente dá o nome de hiperventilação, o nosso sistema entende que é um momento compensatório. Está gerando muito oxigênio para o cérebro e ele começa a ter uma sudorese nas regiões periféricas. Então chega essa sudorese, essa falta de ar e esse batimento cardíaco alterado. Só que a gente consegue ver quando há uma crise de ansiedade, chega um choro muito constante. Então, mais mesmo são esses sintomas clínicos que a gente bate o olho e vê, opa, ali é uma crise de ansiedade, ali eu consigo resolver agora, e dependendo muito, às vezes nem passa pelo médico, ele mesmo já recusa o atendimento e volta para casa. Entendi. Uma dica assim que você dá para pessoas ansiosas, assim, controle de respiração, fala assim um pouquinho dessas dicas do que uma pessoa ansiosa pode fazer para tentar se controlar mais. Então, a ansiedade, ela é muito particular de cada um. Tem gente que fica ansiosa com borboletinha na barriga, com choro constante, ou uma alegria muito grande, ou uma tristeza muito grande. Eu falo porque eu já fui muito ansiosa. Hoje em dia,
eu consegui trabalhar isso porque não compensa você ficar ansioso com algo que não está acontecendo nada. Então, assim, uma dica que eu sempre dou é: puxa pelo nariz, solta pela boca, tenta ficar perto das pessoas que você gosta, pratique atividade física, faça algo que te motive, que te mostre que você é melhor, que você pode fazer algo para você e para o próximo. Então, eu sempre dou essa dica, até mesmo para funcionários lá na unidade que eu trabalho, quando está ansioso. Cris, eu estou muito ansiosa, o que eu faço? Senta, toma uma água, respira pelo nariz, liga para alguém que você gosta, faz atividade física. Então, assim, a ansiedade ela é muito particular de cada um. Eu falo porque eu já tive e, graças a Deus, eu consegui controlar com essas terapias mesmo que eu fiz comigo. Eu também, assim, me considero uma pessoa ansiosa também. E é um controle, assim, que eu faço comigo mesmo bem constante. Constante, é. E eu trabalho muito essa questão de manter o meu cérebro mesmo ocupado, fazendo atividades físicas, Sim, fazendo coisas que eu gosto, com o trabalho. Então, acho que isso ajuda muito ajuda também, né? muito. Eu sempre bato nessa questão. Liberação, igual a Verônica falou, liberação de endorfina, isso é muito bom para o nosso cérebro. É o hormônio do prazer, né? Então a gente sente prazer naquilo, comer um chocolate, conversar com quem a gente ama, conversar com amigos. Sair, eu não vou falar porque a gente não está podendo sair, né, Camila? Então eu acho Agora não. que o ansioso ele está mais ainda nesse momento de quarentena, porque não tem o que fazer. Mas, assim, tem atividade física em casa, tem videoaulas que você pode estudar. Então, assim, são N coisas que a gente pode nos ajudar mesmo dia a dia. Procurar ocupar a Sim, mente, né, que eu acho que exatamente. é importante. Verônica, voltando para a questão da inteligência emocional, quais os benefícios que a inteligência emocional proporciona, assim, para as pessoas? Então, Camila, certamente você terá uma melhor qualidade de vida, né? Você será muito mais assertivo nas suas tomadas de decisão, estabelecerá melhor seus relacionamentos interpessoais, né? Terá muito mais êxitos em todas as esferas da sua vida, nas mais importantes, né? Na sua vida espiritual, pessoal, sentimental, profissional. Você consegue sair de um lugar de influenciado, né? Influenciado por quem? Influenciado pelas questões do dia a dia, influenciado pelos problemas, influenciado pelos fatores externos, para um lugar de influenciador, né? Então, o benefício da inteligência emocional é você conseguir se posicionar no mundo e receber todas as influências e impactos do mundo de uma forma que não te paralisam na vida. Certo. Existem também, né, pessoas que aparentemente lidam muito bem, né, com essa questão da inteligência emocional. Às vezes nem tendo ações, né, que demonstrem, né, essa falta de inteligência emocional, mas que depois, por exemplo, quando sai de uma reunião que foi totalmente estressante, tem sintomas como uma dor de estômago, dor de cabeça. Então, assim, me fala um pouquinho mais sobre essas questões psicossomáticas. Então, você citou num fator que é muito importante, né? A gente trabalhar um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre isso, que é algo que tem adoecido a humanidade nesse século, né? O psicossomático, se você for falar no significado da palavra, vem da junção de duas palavras de origem grega. Psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, você vai ter uma junção aí de algo da mente que está expresso no corpo. É mais uma questão causada por problemas emocionais do indivíduo e que representa a ligação direta entre saúde mental e a saúde física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física, esse é um processo que é inconsciente. E aí, por isso que você fala assim, nossa, mas às vezes a pessoa pensa, né? Esse exemplo que você deu, que tá bem, às vezes ela sai, vem essas questões físicas aí sendo expressas no seu corpo. É porque, na verdade, esse é um processo inconsciente.
né, que é desperto um gatilho na pessoa por alguma questão que a gente não sabe, né? Talvez tá aí, a gente sempre fala que todo sintoma ele é atravessado pela história. Então, às vezes houve um gatilho que foi despertado ali, foi liberado ali naquela reunião, que fez com que inconscientemente ele movimentasse suas emoções a ponto de isso ser expresso no físico. Então, esse é um processo inconsciente e a confirmação do diagnóstico ele não costuma ser simples, né? Principalmente por se tratar de um diagnóstico de exclusão. Ou seja, quando você vai no médico, e aí a Cris sabe muito bem disso, deve confirmar isso para a gente, com queixas físicas, ele se preocupa em antes ir investindo e em pesquisar e excluir todas as possíveis causas, para depois pensar que pode ser algo que surge a partir da emoção do paciente. As doenças psicossomáticas, elas são também chamadas de transtorno de somatização. Nesse processo, a pessoa costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e que não são explicados por nenhuma doença ou alteração orgânica. Geralmente os sintomas eles se intensificam quando a pessoa ela se encontra ali em situação de estresse ou de pressão emocional. Não existe uma causa única para o desenvolvimento de uma doença psicossomática. Seu desenvolvimento depende de uma predisposição psicológica e orgânica, em como o corpo e o psicológico interagem e reagem frente a certas condições e situações da vida. Algumas alterações aí psicológicas facilitam o desenvolvimento da somatização, como depressão, a ansiedade, o estresse, né, que são as doenças aí do século. A gente tem aí uma questão também do sistema imunológico, que fica fraco frente a essa baixa de serotonina e dopamina no corpo, quando o sujeito passa por alguma situação que afeta o seu psicológico e as suas emoções. Então, a gente tem que cuidar conforme dá conta e nunca se privar de buscar ajuda. Então, chegou um momento que ultrapassou ali o limiar de equilíbrio, aonde você deu conta, foi ali no seu limite, busca ajuda, peça ajuda à família, peça ajuda psicológica, porque de fato é algo muito sério que a gente tem que cuidar e muitas pessoas agravam essa situação, esses sintomas que surgem, por não levar a sério o que está sentindo, e quando isso agrava, isso pode levar ao desenvolvimento de um transtorno, de uma síndrome, de um surto ali psicológico. Cris, você falou, né, até um pouquinho sobre esse assunto anteriormente, né? Mas assim, quando chega uma pessoa com esses sintomas de doenças psicossomáticas, como que vocês fazem esse tratamento medicamentoso? Então, aconteceu um fato, mais ou menos umas 2 semanas atrás. A gente recebeu uma mulher, mais ou menos uns 40 anos, com uma dor abdominal forte. Uma dor abdominal muito forte, classificada como urgência, levada à passada de urgência. E quando o paciente ele dá entrada com uma dor muito forte, primeiro que os médicos fazem é examinar o paciente, né? Prescrever analgésico e exames laboratoriais. Contudo, a gente tem uma série de medicamentos, opioides muito fortes, entre eles a morfina, que foram dados para essa paciente em dose de ataque até um pouco alta, e essa dor dessa paciente não passava. Então, assim, exames laboratoriais, todos normais. E eu estava na sala de urgência esse dia, o médico falou comigo, Cristiane, essa dor dela não é uma dor física, é uma dor psicológica. Ela não está sentindo essa dor que ela está falando, porque não tem como. Ela está sentindo essa dor forte e ela já ter tomado dose de ataque de morfina muito alta e essa dor não passar. Então, assim, a gente tem uma psicóloga lá na unidade, conversou com essa paciente, e essa paciente um pouco que acalmou e dormiu, acordou sem dor. Então, assim, ela foi uma das primeiras que chegaram para a gente. Depois aconteceu um outro caso lá de uma outra pessoa, mas esse caso me marcou muito porque a dor dela não era uma dor física, era uma dor psicológica que ela já sentia antes. A gente conversou com o marido dela
e o marido dela sempre falou com a gente, ela sente essa dor e eu não sei mais o que fazer. Aí a gente conversou para levar ela para fazer terapia, porque essa quantidade de doses de ataque medicamentosa pode sim desencadear um fator de risco, até mesmo físico nela, que o corpo dela não vai conseguir reagir mesmo. Que eu sempre falo, trabalhar com a mente da pessoa é muito difícil. A gente não sabe o que o outro está pensando, a gente não sabe o que o outro está passando. O primeiro momento da equipe foi tratar a dor e examiná-la, mas era além do que a gente podia fazer. Então, assim, ela teve um diálogo com a psicóloga, ela chegou a dormir mais ou menos umas 2 horas e foi liberada para casa. Então, a gente não teve mais notícia dela. Então, quando chega esse tipo de caso para a gente, o primeiro impacto que a gente tem mesmo é tratar a parte física. Quando a gente vê que não é mais físico, é uma parte psicológica, às vezes até foge um pouco do nosso controle, porque a gente às vezes até fica sem saber o que fazer. Então, teve esse caso que a Verônica começou a falar, eu ia até pedir em pauta, mas você já pediu para eu falar, que aconteceu com a gente lá. Não sei o paradeiro dela, por ser uma unidade de pronto atendimento, os pacientes são atendidos e vão embora para casa. Então, a gente não sabe se procurou ajuda, se procurou uma terapia, até mesmo de casal, porque o marido dela também estava muito ansioso em cima dela, querendo ajuda e nos questionando por que ela não parava de sentir dor. Foi quando o médico conversou com ele. Ela já tomou tal e tal e tal remédio. Então, não tem como a gente dar mais remédio para ela que já vai desencadear um fator físico que pode até matar por excesso de medicamento. Ele entendeu e eles foram para casa. Aí eu não sei se eles procuraram alguma terapia, um psicólogo, um psiquiatra para ajudar nessa questão. Mas chega assim para a gente essa questão de dor física, mas que é uma dor mais mental mesmo. Verônica, sabemos também que existe a síndrome de burnout. Como lidar com esse esgotamento? Então, Camila, como a gente está num canal corporativo, empresarial, né? É essencial falar dessa síndrome. É uma síndrome que ela é meio que traduzida para o ambiente laboral mesmo, para o ambiente corporativo. É como se fosse, para entender melhor, as pessoas que são leigas no assunto entenderem melhor, é como se fosse uma depressão ajustada ao contexto laboral. É essencial falar disso, né? A síndrome de burnout, burnout é traduzido como esgotamento, a tradução de burnout. Então, nada mais é do que uma síndrome que se configura a partir de um esgotamento profissional e um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade, responsabilidade, pressão, altas demandas. E eu não estou falando que eu não estou falando dentro de um limiar aceitável, não, porque hoje a gente vive nesse século, né, de muitas demandas, muitas responsabilidades e muita pressão. Isso está sendo, entre aspas, natural no nosso dia a dia, né? Está sendo que quase que as pessoas que não conseguem lidar com isso, quase que estão indo que ter morar em outro planeta, porque a gente está vivendo um século de muita correria, de muito imediatismo, de muita pressão. Então, não estou falando dessa pressão no dia a dia, estou falando de um nível muito mais profundo, de um limiar que já não é mais aceitável e que a gente tem que reconhecer ali os limites da nossa mente, os limites do nosso corpo, para não aceitar isso. Estou falando dos excessos, que muitas vezes nem sempre parte da organização, de uma exigência da empresa, mas é de uma própria autoexigência de um indivíduo que é mais perfeccionista, que quer provar que é melhor, e em muitos casos também isso vem da organização, que infelizmente a gente ainda tem esse lado das organizações que não são humanitárias, né, que não tem esse cuidado, que é algo que a gente não pode dizer da nossa organização, né? Hoje a gente tem o grupo Linkcom, é um grupo que foca aí, nós temos 2 psicólogas hoje na organização, eu e a Daiane, e a gente tem um foco bem fechado assim nesse cuidado com as pessoas, nesse cuidado humanizado, nesse acolhimento, nessa escuta terapêutica. Então a gente não tem ali só um RH
que é estruturado para questões burocráticas de departamento pessoal, de folha de pagamento e de processo seletivo, não. A gente tem um trabalho continuado. Então, a gente tem um cuidado com as pessoas desde a seleção até essa continuidade com esse profissional dentro da organização. Então, já tivemos N casos aí dentro da organização em que tivemos que conter algum tipo de surto, né, de surto, de uma ansiedade muito agravada. Já tivemos casos de fazermos mesmo esses acompanhamentos, assim, né, a gente chama de acompanhamento terapêutico, não de terapia, porque a nossa atuação não é ali totalmente para psicologia em si, né? Não é um consultório, mas existe todo um acompanhamento terapêutico ali, um cuidado com as pessoas. Então, isso tem que ter nas organizações hoje. Isso é o futuro do século, porque não dá para descartar o profissional que está adoecido, vai ter que cuidar dele, porque a gente está num século que o mundo está adoecido. Então, se a organização for agir nessa maneira de descarte, ela vai ficar só. As estruturas vão ser apenas físicas, vai ser apenas predial, porque as pessoas, elas dificilmente você fala com uma pessoa num processo de seleção e ela não diz que um problema, uma questão que ela tem que melhorar é a ansiedade. A gente está num século que é extremamente ansioso e isso é um ponto de desencadear diversas outras questões. Então, é uma síndrome que se dá por questões psicossomáticas até. Então, questões que vão se acumulando e refletem no corpo, nos sintomas que são próximos de uma depressão, né? É uma espécie de depressão. Então, os sintomas são distúrbio do sono, alteração de humor, falha de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite muitas vezes acontece, ou apetite demais, né? Depende de cada organismo, de como cada pessoa reage, agressividade exacerbada, o isolamento. Então, nos estágios iniciais, a pessoa parece que o indivíduo começa ali a evitar os contatos com as pessoas. Em estágios mais avançados, ele cria uma certa aversão a contato até com os mais próximos dentro de casa, pessimismo, baixa autoestima, sentimento de apatia, desesperança, irritabilidade assim exagerada mesmo, perda de prazer nas coisas que gostava de fazer antes, dos momentos em família, em amigos, às vezes perde isso, maior suscetibilidade às doenças, então fica mais suscetível ali às doenças, como doenças mesmo físicas, como hipertensão, dores musculares de cabeça, fadigas excessivas, problemas estomacais, como gastrite, entre outros problemas. Então, as pessoas, elas têm que cuidar. O que a gente vê muitas vezes nessas questões de burnout? Uma pessoa que começa a sentir esses sintomas, que não reconhece o sintoma, ignora o sintoma, finge que está tudo bem, continua vivendo ali naquele mesmo ambiente, naquele mesmo contexto, às vezes não sinaliza para a empresa, não sinaliza para a liderança, não sinaliza para a família, até chega um ponto que aquilo chega num nível de exaustão. É aí que começa a se configurar o burnout, que é um nível de exaustão mesmo, um estresse, uma queima, um esgotamento que a pessoa de fato não dá conta. E aí um dos problemas é que, pela ignorância do século ainda, mesmo se tratando de doenças do século, ainda existe muita ignorância. Então, pela ignorância, muitas vezes as pessoas confundem isso como preguiça, como corpo mole, o famoso morcego da organização, né? Que é uma tremenda falta de respeito, porque as pessoas elas não conhecem esses sintomas e não entendem como que isso funciona de uma forma que não é explicada de uma forma orgânica e palpável, mas está muito atravessada ali com o modo de agir no mundo, com o modo de se ver, com o modo de dar conta das coisas. Não dá para comparar, poxa, mas fulano deu síndrome de burnout em tal setor, mas o outro fulano fazia as mesmas atividades e está aí, super saudável, cheio de saúde mental, super disponível e enérgico todos os dias. Mas as pessoas, elas não são iguais, elas são muito singulares. Então, a gente tem que tratar cada uma à sua maneira e as organizações têm que se atinar para isso, ficarem atentas a isso, a esse cuidado com as pessoas, né? Porque o tão sonhado resultado que as organizações esperam, e toda empresa espera, claro que não são filantrópicas, mas esse tão sonhado resultado, ele só vai ser atingido a partir de um cuidado do capital intelectual, a partir de um cuidado com a saúde mental das pessoas, para que elas consigam se desenvolver, dar o melhor de si, com motivação, satisfação, saúde mental, qualidade de vida no ambiente de trabalho. Isso é muito importante.
Cristiane, você já teve que lidar com algum caso com a pessoa que apresentou essa síndrome de burnout é, nos hospitais que você trabalha ou já trabalhou? Então, em ambiente hospitalar, não, mas eu já presenciei em convívios de amizade. Eu tenho uma certa amiga que ela tem esse excesso de trabalho sem ter um objetivo a seguir. Por que você junta muito dinheiro? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Não, ela não sabia. Então, assim, ela começou a ter um esgotamento psicológico muito grande pelo excesso de trabalho e sem ter uma meta a seguir. E foi uma coisa assim que em constante a gente foi conversando com ela, ela até começou a ir frequente no psicólogo, saiu de um desses empregos e hoje em dia está bem, mas continua sem foco, continua sem meta de vida e sem saber o que quer. Ela só trabalha sem saber o dia de amanhã. Então eu tive esse episódio na minha vida mais pessoal mesmo, mas em ambiente hospitalar nunca presenciei, não. Entendi. E você teria, assim, alguma dica para dar para aquelas pessoas conseguirem lidar melhor com essa questão da inteligência emocional? Então, Verônica falou muito bem da inteligência emocional. Isso é muito do que você quer para si, do que eu almejo de vida, o que eu quero para o meu futuro, e entra muito a questão do eu consigo, eu posso fazer, é mais basicamente isso mesmo. Entendi. E, assim, cuidados com a saúde que ajudam a melhorar essa questão da inteligência emocional. Eu sempre falo dessa questão de atividade física, estar com as pessoas que a gente gosta, fazer coisas que a gente gosta. Porque se eu me trancar em um quarto, esperar o outro fazer por mim, minha vida não vai mudar. Então eu preciso levantar, eu preciso calçar um tênis, eu preciso correr, eu preciso me exercitar. Então, eu acho que essa parte da inteligência emocional tem que partir muito da gente. O que, que eu quero para mim e o que, que o outro não consegue fazer para mim. Então, uma dica que eu dou é se olhar bem para dentro de si, estar com quem a gente gosta mesmo e procurar ajuda. Porque eu sei que a gente não consegue dar conta de tudo, o que foi falado anteriormente. Eu quero dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, mas até quando isso? Até quando dar o meu melhor vai estar me consumindo e me maltratando? Então entra muito essa questão. Se eu não consigo fazer, eu tenho como pedir ajuda? Não é feio pedir ajuda. Não é feio falar eu não consigo, você consegue me ajudar e pedir ajuda ao próximo. Acho que nós seres humanos também somos pecadores, nós erramos muito e eu sempre falo, até mesmo com a minha equipe, quando eu entro em algum setor que eu nunca fiz aquele procedimento, eu prefiro falar, eu não sei fazer, me ensina do que fingir e errar. Eu sei que errar é humano, a gente erra muito na vida, mas eu não posso errar com o paciente, eu não posso errar em um procedimento e chegar a matar uma pessoa. Então a gente tem que ter essa humildade muito na vida e pedir ajuda sempre que necessário. Hum. E você, assim, que está lidando com esse processo da pandemia nos hospitais, como que vocês lidam com essa questão de inteligência emocional? Ai, Camila, é constante, tá? Porque assim, é um esgotamento muito grande. Eu estava até conversando com um colega de trabalho ontem, ele está assim, Cris, nós temos que ter muito foco, porque 80% das pessoas profissionais de saúde têm um esgotamento psicológico muito grande. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Porque, Camila, nós vemos muita coisa, o sofrimento do outro afeta muito a gente. Eu falo muito, tem uma técnica minha que me chama de Florence. Florence é uma enfermeira britânica, na década de 20, mais ou menos. Ela foi uma famosa pioneira no tratamento de feridos durante a guerra. Então, ela, entre aspas, que fundou a enfermagem.
era uma pessoa boa, uma pessoa humana, que cuidava do próximo. Então, tem uma funcionária que trabalha comigo que ela fala que eu pareço muito com a Florence, porque eu me dou muito por paciente. Eu não estou lá para tratar a dor física dele, eu estou lá para estender a mão dele e falar: eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo que o paciente chegue lá irritado, xingando, a gente tem que ter um psicológico muito bom, porque eu escolhi estar ali. Eu escolhi fazer enfermagem, eu escolhi estudar 5 anos, eu escolhi me graduar em urgência e emergência. E primeiro eu tenho que estar bem comigo para cuidar do próximo. Então ela sempre fala que eu sou muito humana, é igual a Florence. E eu quis adotar isso para mim. Eu sempre, toda vez que eu vou tocar no paciente, eu vou conversar com o paciente, eu tento entender o lado dele, tento ajudar, assim, da melhor forma possível. Antes eu já fazia isso. Hoje em dia já está mais, assim, está um pouco mais triste porque a gente às vezes não sabe como conversar com o paciente. Paciente que tem um diagnóstico de Covid-19 e não tem tratamento. Esse paciente virar para você e falar: enfermeira, eu vou morrer, você não consegue falar se vai, se sim, se não. Então, assim, o esgotamento psicológico, o esgotamento emocional na área da saúde, ele é muito grande. Fazer realmente terapia, igual a Verônica falou, se exercitar, porque senão a gente realmente surta. A gente vê muito sofrimento do outro e eu pego esse sofrimento para mim. Eu tenho esse problema, ou pode ser uma qualidade ainda. Eu imagino, mais uma vez, né, eu repito que vocês, né, profissionais da saúde, estão assim de parabéns nesse momento, porque é uma situação muito difícil mesmo, eu Sim, imagino. é difícil você ver o sofrimento do outro, querer ajudar, você se dar o máximo e chegar aí a óbito. A gente entende que a hora do outro sempre chega, mas mesmo assim é triste. Mesmo assim você vê todo o esforço que você dá, o médico dá, o técnico dá, a equipe toda dá, porque a gente é uma equipe multidisciplinar. A gente está ali, um estende a mão para o outro, um ajuda o outro em prol do paciente. E é muito triste quando a gente perde alguém, é, mesmo que a gente nunca viu essa pessoa na vida. Eu sempre falo que o paciente, ele é o amor de alguém. Aquele senhor, ele é avô de alguém, ele é pai de alguém. Aquela senhora, ela é mãe de alguém, ela é avó de alguém, ela é tia de alguém, ela é o amor de alguém. Então, eu sempre falo isso com a minha equipe. Toda vez que for tratar alguém, pense que se fosse na sua família, pense que fosse sua mãe ali, como que você gostaria que tratasse a sua mãe. Então, isso tem dado certo, porque a gente sabe que tem muitos erros de enfermagem que acontecem aí por pessoas que têm uma sobrecarga de trabalho muito grande e fica muito no motorzinho. Ah, eu tenho que fazer isso, e não presta atenção no que o paciente está sentindo, numa prescrição que foi mudada, numa data vencida. Então, eu sempre abordo isso. Vamos cuidar do próximo, vamos cuidar bem, porque ele não escolheu estar aqui dentro do hospital. Nós sim. Eu escolhi estudar e eu escolhi estar aqui. Então, eu sempre foco nisso. Verônica, você tem alguma dica de como podemos desenvolver melhor a nossa inteligência emocional? Temos sim, Camila. Nós somos, né, um misto entre os compostos genéticos que nos constituem enquanto ser e o ambiente. Então, nós temos que cuidar de tudo que envolve nossa saúde física, saúde mental e do ambiente também, à nossa volta, das pessoas com quem a gente lida, dos lugares onde a gente vai. Tudo isso auxilia muito para desenvolver aí uma melhor inteligência emocional. É importante dormir bem, a gente deve dormir o quanto a gente necessita para a gente ficar descansado. Então, entre 6 e 8 horas aí é o suficiente. Um cérebro cansado usa menos sangue no córtex pré-frontal, né, no sistema límbico, que é onde está concentradas as emoções, o que torna mais difícil a gente tomar decisões, manter a calma sob estresse, por exemplo, e no dia a dia a gente lida muito com isso, então é necessário a gente dormir bem. Reservar momentos para você no início do dia é muito importante. Então, às vezes, a gente
No início do dia a gente já sai correndo para o trabalho, a gente já tem uma briga em casa. Então é importante reservar momentos, é importante fazer reflexões, é importante fazer essa primeira alimentação muito bem, nutrir-se de boas expectativas para começar bem o dia, ter um melhor domínio sobre as nossas emoções é essencial. Então é importante demais a gente tirar um tempo para o nosso dia mesmo, pensar nas atividades mais importantes, nas pessoas com quem vamos lidar, como fazer para as relações serem bem-sucedidas, como fazer para poder ajudar, né, desenvolver essa empatia. Então é importantíssimo. Fazer exercícios é muito importante. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu não estou falando apenas de ir à academia, existem diversas modalidades. E alguma vai se encaixar certamente ao seu perfil, seja uma corrida, uma caminhada, jogos esportivos, dança, enfim. Fazer algum tipo de atividade física é muito importante. John Waiter, um cara da Universidade de Harvard, em 10 anos de estudo, comprovou que há um elo forte entre exercício e as funções cerebrais. Então, eles melhoram o humor e a motivação. É comprovado que exercício físico melhora nossas emoções. Você só precisa escolher o melhor exercício físico, o melhor horário. Essa prática é muito essencial. Nessas horas, a maioria das pessoas que trabalham, né, o físico, elas refletem muito bem nesse tempo que elas estão se exercitando, elas refletem muito bem sobre outras questões, conseguem elaborar de uma forma muito melhor do que se ela não tivesse fazendo isso, além de extravasar energia, enfim, é muito bom mesmo. Meditação, né? Tem vários tipos de meditação. Meditar é muito importante. Tem uma meditação que se chama Mindfulness, que é muito usado pela cognitiva comportamental, até mesmo em processo terapêutico. É empregado por grandes instituições como Google, o Exército Americano, para melhorar raciocínio, resiliência, concentração e autocontrole. Então, meditar é muito importante. Então, essas organizações aí de sucesso, por exemplo, utilizam isso para o desenvolvimento de seus profissionais. Cuidar bem do humor. Então, logo no início do dia, nossa percepção do mundo pode ser muito afetada pela influência do mau humor. Então, nós temos que observar o que a gente vê no início do nosso dia, né? Às vezes liga um jornal, vê coisas ruins, já vai para o trabalho naquela influência que já foi recebida, aquele estímulo que já foi recebido logo no início do dia. E seu cérebro logo vai fazer ecoar essas preocupações, essas influências que foram recebidas. Então, no início do dia, é bom começar com boas notícias, é bom fazer algo que agrada mesmo. Então, comece o dia cuidando do humor. Cuide do seu humor, zela mesmo pelas coisas que você faz, pelas escolhas que você faz logo no início do seu dia. Anotar suas emoções diárias, isso é importante, isso pode ajudar, isso é terapêutico. Você elaborar melhor suas emoções, você expressa elas melhor, você de alguma forma põe elas para fora, isso é muito importante. Por isso, pessoas que se dedicam à oração e têm muita fé costumam ser pessoas mais perseverantes e costumam lidar melhor com as questões do dia a dia, com esses impasses complexos que a gente vê, como, por exemplo, a pandemia. Por quê? Porque elas estão o tempo todo elaborando suas emoções. Elas elaboram com quem elas acreditam, elas põem para fora, elas falam, elas anotam. Então, anotar as emoções diariamente, pôr para fora, falar sobre elas, é muito importante, é uma dica importantíssima. Reflexão coletiva é muito importante, então compartilhar as coisas em grupo, a gente aprende muito uns com os outros, então a gente chega numa melhor solução se a gente tem mais cabeças pensantes, mais ideias em conjunto, isso pode ser muito bom. Pensar negativismo versus positivismo. Evite o negativismo, mas evite também o positivismo exagerado, exacerbado, ilusório, né? Tem um livro que é O Poder do Hábito que traz essa reflexão, né? Que fala um pouquinho sobre o navegador que não pode mudar o vento, né? Mas que pode ajustar as velas do barco para guiá-lo e chegar no lugar onde deseja. Então, nessa perspectiva, o negativismo te faz desistir, às vezes, né? Você vê a tempestade, você desiste, e o positivismo exacerbado pode fazer você ruir, pode fazer seu barco afundar.
porque você vai na hora errada. Então, o ideal é buscar um equilíbrio, esse equilíbrio tão sonhado e difícil de ser alcançado mesmo. Então, é importante a gente... Na verdade, o livro não é o poder do hábito, tá? É o poder da ação. Me confundi aqui. Mas é importantíssimo mesmo a gente fazer essa mescla, pensar sempre em negativismo versus positivismo e cuidar para que a gente não seja os excessos, né? Para que a gente não vá para os extremos, mas que a gente busque o equilíbrio. A inteligência emocional, ela está muito alinhada aí às questões do equilíbrio, né? Fazer tudo que a gente precisa fazer de uma forma equilibrada. E às vezes a alta exigência, às vezes a exigência do meio faz com que a gente tende muito a alguns extremismos e isso faz mal de uma forma, né, prejudica a nossa mente, nossa forma de elaborar as coisas, prejudica o nosso físico também, a baixa imunidade, a gente fica exposto, tanto com a saúde física quanto com a saúde mental. Foram questões que a gente já falou aí de psicossomatismos. E é isso, Camila. São as dicas aí que eu dou para a galera seguir com mais inteligência emocional e passar por esse tempo que a gente está vivendo aí, esse novo, com perspectivas melhores. E a questão também, né, de procurar sempre ter um mindset também de crescimento, né, Verônica? Isso, Que é super importante. Importantíssimo. Todas essas dicas que eu dei, elas auxiliam muito nessa questão do mindset de crescimento, né? Mindset tá alinhado aí a modelo mental, né? Como fazer essa mudança do seu modelo mental, né? Então, todas essas atividades aí, esse novo posicionamento na vida, né? A forma que você se posiciona, a forma que você vê o mundo, distorce muito a forma que você vive ele. Então, todos esses modos de viver, esses modos de ação no seu dia a dia, né, essas dicas que foram dadas, elas ajudam muito a desenvolver mesmo uma nova mentalidade, talvez uma mentalidade mais positiva, mais equilibrada, né, e isso é muito bom, assim. Realmente se tocou num ponto muito importante, que é essa questão do mindset, do desenvolvimento da mentalidade, e está muito alinhado aí a questão da inteligência emocional. Certo. E também as pessoas lembrarem, né, que antes de tudo elas são humanas, né, e que não fiquem se cobrando tanto, né? Com certeza. É um tempo assim que as pessoas têm que buscar mesmo pela fé, né? É um tempo que as pessoas elas têm é um tempo assim que a gente está sem muito insumo nas mãos, né? É uma vacina que não é desenvolvida, a gente tem visto aí poucas descobertas acerca do que está acontecendo. O que a gente tem, o que a gente pode fazer, a gente tem feito, e o que está ao nosso alcance e que nós temos feito, de alguma forma, tem trazido muito adoecimento. A gente está aí, se a gente não cuidar, a gente está caminhando para uma pandemia emocional. Eu acho que a gente vai mais profundo, né? A gente está num nível extenso e a gente pode ir num nível mais profundo, porque é um adoecimento que é mais difícil de ser controlado, né? Adoecimento ali da mente, enfraquecimento da mente. Então, esse é um momento que realmente a gente deve desenvolver mecanismos para nos cuidar, para nos auto-blindar de tudo que está acontecendo, para não deixar que essa pandemia seja mais profunda do que já está sendo, para não atingir outras esferas da nossa vida. Certo. Então, a gente já está chegando no finalzinho desse podcast e eu deixo esse espaço para você, Verônica, deixar algum recado para o pessoal. Então, gente, o recado que eu deixo para vocês é cuide-se, né? Para que vocês estejam bem, para que vocês passem por isso sem nenhum tipo de sequela nas diversas esferas de sua vida. Esse cuidado com você pode auxiliar no cuidado com o outro. Então, se você estiver bem, olhe um pouquinho para o seu lado, né? Abre um pouquinho sua janela, olhe para o colega do lado. É importantíssimo a gente cuidar dos outros também. Existe uma frase do Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, desenvolva sua humanidade nesse tempo, né? Eu vejo que é um tempo que tem deixado as pessoas amedrontadas e isso tem voltado elas para um egocentrismo exacerbado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode deixar o amor morrer, o cuidado com o outro morrer. Então, o conselho que eu dou para vocês é: busque cuidado mesmo, agarre em si mesmo, em cuidar de vocês e desenvolver um cuidado com o outro. Tenham fé,
Existem coisas que a gente não consegue controlar, que não está sob nossas mãos, e eu creio que o adoecimento que tem acontecido é muito sobre isso. O ser humano é acostumado a ter o domínio das coisas e, nesse momento, ele perde, não tem como, não tem remédio, não tem resposta, e aí o ser humano se perde em si mesmo. Então, se encontre, né? Se encontre em Deus, se encontre naquilo que você acreditar, porque tem coisas que realmente não terão respostas, e a gente não pode deixar com que isso nos atrapalhe, com que isso barre, né? Coloque uma barreira aí na nossa experiência de vida. Isso é um novo momento, a gente é preparado para isso, para se adaptar, então é preciso que a gente esteja aberto mesmo a esse novo momento, a aceitar esse novo que está acontecendo, a entender que muitas coisas realmente não estão no nosso controle, mas que aquilo que for da nossa alçada a gente pode fazer. Eu dei várias dicas aí que eu acredito que você pode fazer na sua casa, e é importantíssimo, né, que você também consiga de alguma forma, mesmo que de uma forma indireta, olhar para o seu lado e ajudar aquele que tanto precisa. Que às vezes sempre tem, né, uma pessoa que sempre que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio. E é esse recado que eu deixo para vocês. Ao tocar numa alma humana, seja outra alma humana. E você também, Cristiane, quer deixar algum recado para o pessoal? Eu queria agradecer primeiramente a Verônica, né? A gente tem uma amizade aí mais de 20 anos, é uma amizade de parceria, é uma amizade assim de irmãs mesmo. A você, queria agradecer a oportunidade também, o Vitor, eu não conheço, mas agradeço a oportunidade. E de uma forma geral, que eu falo para todo mundo, fiquem em casa. As pessoas não estão levando muito a sério o que a gente está vivendo no mundo. O vírus ele existe, o vírus ele mata. Nós estamos muito sujeitos a pegar, nós da saúde estamos muito expostos e nós escolhemos estar ali dentro. Eu sempre repito isso e nós temos que estar lá porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, mas você que está de quarentena, fica em casa, vai ler, vai estudar, pratica uma atividade física em casa, no quintal de casa, vai pintar, vai colorir, vai N coisas, mas se cuide. Cuide de você, cuide da gente, porque nós já estamos muito vulneráveis dentro dos hospitais. Pode ser que a gente já tenha pego o vírus e desenvolveu como uma forma assintomático. Você pode procurar uma unidade de atendimento por algo que a gente consegue resolver em um outro setor, entre aspas, um posto de saúde, que é o que a gente mais presencia também. E a orientação mesmo que eu dou se for sair de casa, sai de casa realmente, se houver necessidade, use máscara, tenha cuidado, cuide de você para que isso passe logo e a gente volte nossa vida normal, com mais fé em Deus. Eu acho que tem coisas que acontecem que é para nos tornar melhor, é para nos deixar abaixo, assim, e ter muita fé em Deus mesmo, e que logo, logo isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Com certeza que isso passe logo, né, Cristiane? Então fica aí esse recado para o pessoal, né, que nesse tempo de pandemia use máscara, se for sair de casa, saia somente quando for necessário e pense mesmo no outro, né? Porque além de cuidar de si, você tem que cuidar do outro também. Então é isso. Eu queria agradecer a participação da Cristiane, a participação da Verônica. Até mais, gente. Muito obrigada mesmo. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Eu agradeço também. Espero que a gente possa ter outras conversas, né, em outros momentos. Então fica aí o nosso agradecimento. Agradeço também a todos que ouviram o nosso podcast até agora. Continue acompanhando o nosso canal e até mais.